família. Somos membros do reino de Deus aqui na Terra. E nossa mensagem é para todas as idades, porque recebemos a visão da eternidade em Jesus Cristo. No monte nos reunimos para juntos nos fortalecer através das escrituras da Bíblia, milagres e maravilhas de projetos e promessas de Deus através do Espírito Santo. Confirma o quanto Deus é bom e quer cuidar de seus filhos. Assista aqui uma palavra que com certeza te ajudará a crescer exponencialmente em seu interior. Eu tive um sonho muito estranho. O Senhor, em sua infinita misericórdia, revelará seu significado. Até lá, deve prometer que nunca revelará a ninguém que você é judia. Haverá um tempo para você permanecer calada e um tempo para você falar. Todos saúdem o rei Xerxes! Uma mulher de Não Deus. concorda que uma mulher da minha idade já deveria estar casada? Paciência, meu amor. O Senhor revelará sua vontade em breve. O rei da Pérsia. O rei ordenou sua presença imediata. Diga que estou ocupada. Eu não suportarei esta insolência. Ordeno que a rainha Vaste seja retirada do palácio imediatamente. Um reino sem rainha. O rei dissolveu o casamento com a rainha Vaste. Pérsia está sem uma rainha. Então sua majestade terá que procurar uma nova. Onde então eu encontraria uma rainha? O senhor ouviu minhas preces e as atendeu. Se conquistar o coração do rei, os olhos não discordarão. Você aí, como você se chama? A história de Esther. Mas a mulher temente a Deus será muito louvada. Será uma rainha obediente? É somente isso que eu peço. Será um marido fiel. A rainha que desafiou um rei. Embora tenha escolhido rápido, sei que escolhi sabiamente. Enquanto nosso rei tolo segue o coração e não a razão. Quando eu tomar a coroa, a Pérsia voltará a ser grande. E salvou um reino. Existe um grupo de pessoas no seu reino que não são leais. Os judeus. É o perverso Amã, minha rainha. Ele convenceu seu marido, o rei, a eliminar todos os judeus, inclusive você. Não pode ser. Leve-me agora mesmo ao rei. Os judeus são o meu povo. Se eles forem traidores, que eu seja culpada também. Eu cometi um terrível erro. Simplesmente precisa procurar uma nova rainha. Meu povo adorava o Deus de Israel. A vossa majestade, eu devo meu sustento. Mas ao meu Deus, eu devo minha vida. Palavras de traição, direto dos lábios do traidor. Eu verei o clã de Amã no poder. Então terei a minha vingança contra os traiçoeiros judeus, cujo rei... O exército vai ampará-lo, meu senhor. Atacaremos à meia-noite. A história de Esther. O Senhor tem nos dado o privilégio de acompanhar esse crescimento em graça, sabedoria e estatura, assim como seu filho, certa ocasião, experimentou. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que todo esse conhecimento agora seja compartilhado, que o Espírito Santo tenha autoridade para falar pela Camila, Pai. Em nome de Jesus, que a palavra que já está no coração dela venha edificar todos nós. Que ela seja agora, aquele rio possa fluir por dentro dela, Pai. Que pela boca da Camila, por todas as expressões dela, por todo o entendimento, toda a igreja que está aqui reunida consiga ser abençoada, ministrada, inspirada, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que ela estudou. Gente, no último monte, Deus falou muito sobre Esther. Lembra? Tudo bem. Através da Suzy e através da minha mãe. Eu acho que vocês não estavam aqui, né? Só tava o Átila, o Marvin, meus pais, a Suzy, enfim. E aí, Deus foi ministrando algo em mim que estava acontecendo comigo no momento. E ele falou assim: Camila, preste atenção na diferença das personalidades de Vasti e de Esther. Falei, que incrível, eu nunca tinha parado pra pensar, gente. No último monte, Deus falou muito sobre Esther. Lembra? Tudo bem. Através da Suzy e através da minha mãe. Eu acho que vocês não estavam aqui, né? Só tava o Átila, o Marvin, meus pais, a Suzy, enfim. E aí, Deus foi ministrando algo em mim que estava acontecendo comigo no momento. E ele falou assim: Camila, preste atenção na diferença das personalidades de Vasti e de Esther. Falei, que incrível, eu nunca tinha parado pra pensar. Preste atenção. Como você tem respondido,
como você tem declarado a minha mensagem. E eu comecei a linkar as coisas e procurando entender aquilo que ele estava falando comigo. E ele falou assim, vocês têm colocado vestes que não me pertencem. Eu falei, como assim vestes? Veste do comodismo, veste do egoísmo, veste da autossuficiência, veste da vaidade, veste do medo, veste da falta de perdão. E eu falei assim, nossa Deus, isso é tão forte. É, Camila, isso é forte. Mas entenda uma coisa, vocês estão botando essas vestes acreditando que vocês estão sendo fortes. Vocês estão colocando essas vestes acreditando que elas fazem parte de quem vocês são, mas vocês estão se tornando prisioneiros. Eu não chamei vocês para serem prisioneiros, eu chamei para vocês serem livres. E aí, eu lembrei da Radassa. Radassa, ela é uma flor, e essa flor, quando ela é muito esmagada, ela exala um bom perfume. E ela é usada até para ser colocada em vestidos de casamento. Eu estava lendo sobre isso. E aí o Senhor falou comigo, é tempo de florescer comigo. É tempo de florescer e viver essa modificação comigo. Eu falei, nossa Deus, isso é muito forte. E aí ele pode te impedir de florescer e o que pode te levar a florescer. Mas, Deus, o que é esse florescer? Florescer é que nada pode te impedir ou criar uma barreira de viver o profundo, o interno, desenvolvimento e crescimento com o Senhor quando você se disponibiliza a viver aquilo que Ele te chamou para viver. Mas você precisa se disponibilizar e ser sincero com você mesmo, dizendo, eu tô falhando nisso, eu não tô fazendo aquilo que eu fui chamada para fazer. História, né? Vamos resumir a história do capítulo 1, que é mais ou menos assim. Ela fala que tudo acontece no Império Medo-Persa, envolvendo o rei Assuero, ou Xerxes, como ele é conhecido também. E abrange 127 províncias, e ele está no 3º ano do reinado dele. E ele decide fazer um grande banquete durante um longo tempo, 6 meses ou 180 dias. E aí, terminado esse tempo, ele faz mais 7 dias dentro do jardim dele, do Palácio Interno, mais um banquete. No final desse 7º dia, ele pede para chamar Vasti, que está dando um banquete também. E aí, quando os oficiais vão buscar a Vasti, ela prontamente diz, não vou, não vou. E o rei fica irado, chama os sábios, cria a lei que não pode ser revogada. Ela é destronada e substituída por Esther. E entra o capítulo 2. Aí no capítulo 2 vai falar que Esther é uma mulher atraente, bela, que é órfã e que é criada pelo seu primo Mardoqueu, Mordecai, que vive na cidadela de Suzano também. Tá, eu contei o resumo da história para que eu entre agora na personalidade, para vocês entenderem o que eu tô querendo passar. Vasti é um bom exemplo do que pode me impedir de florescer com Deus. Por quê? Ela não foi sábia. Ela não foi sábia. Lá em Tiago 3,17 fala que a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é, antes de tudo, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é cheia da misericórdia, dos bons frutos, no caso aqui, bons frutos mesmo. Ela é imparcial, ela é sincera. E Vasti não soube usar o sistema da época de governo a favor dela. Ela foi com a autossuficiência dela e disse, não vou. Ela nem tentou se comunicar com o rei de uma forma que ela tornasse a situação favorável. E aí Deus foi falando comigo daquela parte de Mateus 26:39, quando Jesus está no jardim de Getsemane, e ele fala assim, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, em relação ao cálice. E cara, se até Jesus falou, seja feita a tua vontade, não a minha, por que a gente perde tempo tentando fazer a nossa vontade? Fazendo as coisas com a nossa promessa. Então, sobre Vasti, são esses pontos que mexeram muito comigo. A questão da falta de sabedoria, a questão do egoísmo, a inconsequência, a falta de gerenciamento das emoções mexeu demais comigo. Eu falei assim, tá, Senhor, e agora Esther? Esther, Camila, é o tempo do florescer. É o florescer que eu quero com você. É o florescer que eu quero com essa geração. E eu falei assim, deixar penetrar aquilo que realmente poderia mudar e fazer com que ela andasse, transformasse os lugares por onde ela passava. E a primeira coisa que Deus falou comigo sobre Esther, o ponto 1 ela não ficava perdendo tempo olhando para o que ela não tinha, ela reconhecia os recursos que ela tinha em mão. Sabe? Ela poderia ter perdido tempo olhando para o passado dela. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ou então eu perdi os meus pais, eu fui criada pelo meu primo. Eu não tinha uma vida isso, uma vida aquilo. Cara, a Esther, ela olhou para dentro de si, ela sabia quem ela era. Ela sabia que ela estava sendo chamada para algo muito maior e melhor. Ela tinha identidade. E eu vejo que a nossa geração, o recurso está nas nossas mãos. E muitas vezes
a gente não se posicionando, a gente não vive oportunidades que são disfarçadas de problemas. Tem muitos problemas que estão ao nosso redor e que a gente tem medo de confrontá-los porque a gente acha, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso e aquilo? Mas é uma oportunidade que Deus está nos dando para viver aquilo que Ele nos chamou. Então vivam esse tempo de oportunidade com Deus. Mesmo que pareça impossível de ser modificado, de ser solucionado, eu entendo. É tempo de adorar o Senhor. Quando Aleluia! vocês adorarem, esse louvor vai mudar a ambiência de uma forma que nem vocês vão entender. Meu Deus, nem glória a Deus, aleluia. Porque Ele está chamando a gente para ser verdadeiros adoradores. E adorá-lo em espírito e em verdade. Coloca dentro de nós. O ponto 2 sobre Esther, que mexeu muito comigo, foi a questão que ela optava pelo necessário. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Vou explicar mais ou menos. Lá tinha aquela parte que elas ficavam 12 meses em tratamento, né, com a Luísa e tudo mais, para elas irem ao encontro do rei. E quando chegou o tempo da Esther ir, ela poderia escolher o que ela quisesse dentro do harém para levar com ela, além do que o oficial tinha proposto. E ela virou para o oficial e falou assim, não, eu só quero o que você me propôs. Falei assim, nossa, isso é diferente. Essa menina é diferente. E logo em seguida, em Esther 2,15, logo depois dessa frase, vem Esther 2,15 que fala: Esther causava boa impressão a quem a via. E não se tratava apenas da beleza externa dela, mas da forma como ela se portava, a forma como ela conduzia as coisas. Esther entendia que ela não podia perder tempo com ostentação, com poder, com coisas que a distraíssem. Ela entendeu que o exagero nos distrai. E aí eu comecei a me perguntar, quais são os exageros que estão me distraindo da presença de Deus? Às vezes é uma série em excesso, às vezes são postagens em excesso que não condiz com a vontade dele, às vezes são coisas que a gente lê, às vezes são coisas que a gente escuta que acarretam impureza. Eu gosto muito de conversar com meu pai sobre o pecado e a impureza, né, pai? E a gente fala muito, tem coisas que não são pecado. Meu pai sempre fala comigo isso, tem coisas que não são pecado. Só que, por exemplo, existem músicas que acarretam sujeira pra gente. Letras de músicas vão acarretar sujeira e vão penetrar de uma forma que vão poluir. Não é pecado, mas vai trazer sujeira. E aí a minha intimidade com Deus fica comprometida, sabe? E aí eu comecei, nos leva a viver o necessário. Foca a nossa mente. Traz a gente pra perto de você. Tira as distrações que estão nos tirando, nos desviando daquilo que o Senhor quer que a gente olhe, por onde o Senhor quer que a gente caminhe pelas suas pisaduras, que a nossa mente seja transformada pela tua presença, pelo teu querer. Como o primo dela, que estava sempre atento aos fatos. Mardoqueu estava sempre sentado na porta do palácio e ele estava sempre atento às coisas que estavam acontecendo, às armadilhas que estavam preparando. Sempre. E ele sempre anunciava isso para ela. Esther, fica atenta. Esther, você pode viver um potencial maior, não se limita não. Vamos andar com pessoas que puxem o nosso melhor, o nosso potencial. Sabe, amigos de verdade que vão te puxar. Os meus pais me puxam, os meus amigos me puxam. A Suzy tem me ajudado também nisso. Deus puxa meu potencial. Tem um verbo, estava lembrando aqui agora, um verbo, katairo. Se eu não me engano, ele é grego. E ele fala naquela parte da videira que Deus, ele vê o nosso potencial. Aí a gente acha que está um bom jardim já. E aí Deus fala assim, eu quero mais. Aí ele vem e poda. Eu quero que você se torne uma floresta. E ele vem podando, vem podando, vem podando. Não tá bom. Não, Deus não gosta de comodismo. Deus quer mudar o nosso interior, tirar os nossos pés do comodismo. De verdade. Porque muitas vezes a gente é prisioneiro do que acredita saber. E a gente esquece que viver com Jesus é viver uma intensa reconstrução. Com Ele, andar com Ele, é aprender a desaprender para reaprender o tempo todo. Eu estava sempre sentado na porta do palácio e ele estava sempre atento às coisas que estavam acontecendo, às armadilhas que estavam preparando. Sempre. E ele sempre anunciava isso. Quando vem aquela ameaça sobre o povo judeu, Mardoqueu pede para avisar a Esther. E a Esther lembra logo daquela lei, que é que qualquer homem ou mulher que fosse à presença do rei, sem ter por ele sido chamado, seria morto, a não ser que ele estendesse o cetro de ouro e tudo mais. E ela falou, já tem 30 dias que ele não me chama. Aí veio assim na minha cabeça, Deus, ela teve medo, coisas que ele quer que a gente se mova em determinadas situações e a gente vai precisar falar. Se a gente ficar calado, pessoas vão ser prejudicadas. Às vezes ele vai até achar alguém para substituir. Meu Deus, aleluia. Ele vai até achar alguém para substituir.
Aleluia, glória. Porque ele pode fazer isso. É verdade. Mas a gente não vai viver aquilo que a gente foi chamado para viver. Então tá na hora da gente se posicionar de verdade, parar de falar, seja feita a tua vontade e tentar fazer a tua força do nosso braço, mas viver de verdade aquilo que ele chamou a gente para viver. Fala, Senhor, faça a sua vontade de verdade. Aleluia. Ei, senso de justiça, fica quieto. Ei, inquietude, fica quieta. Porque eu sei o que o meu pai tem me falado. E eu vou cumprir esse chamado, mesmo que eu esteja com medo. Meu Deus! O Maico diz que oração, na verdade é armar uma armadilha. E foi o que Esther fez com o povo. Cara, se a gente sozinho, Deus vem e move a situação, se a gente ora de acordo com a vontade dele, imagina um povo unido. E Deus tem falado muito sobre cooperação, união. Vamos nos unir em oração para mudar uma atmosfera que muitas vezes está corrompida. É o que você falou lá embaixo. É verdade. Você vê que quando ela vai falar com o rei, ela não lança logo o que está acontecendo. Ela, vamos fazer um banquete. Vou colocar... E ela não fala para ele que ela ia colocar o inimigo do lado dele. E quando tá lá no banquete, ela deixa claro, o inimigo está sentado do teu lado. Meu Deus. Tem gente disfarçada de amigo e na verdade não é amigo não. Uau. Tem gente enfiando a faca. Tem muita gente que vai acariciar aqui, ó, e por trás vai falar mal, vai criar fofoca. E quando Deus distanciar, não questione, entenda que faz parte do processo dele, do entendimento dele. A comunicação dela foi adequada. A comunicação dela foi sábia. Ela falou, olha, está acontecendo isso, e ele é o culpado. E o próprio inimigo que preparou uma armadilha para o tio dela morreu da própria arma. Meu Deus. Morre da própria arma. Ela respeitou o tempo das coisas. Ela não viveu o tempo dela, ela viveu o tempo das coisas de Deus. Ela não deu a resposta dela, ela deu a resposta de Deus. Chamou para viver. Então, Esther, são esses 4 pontos que mexeram muito comigo. Primeiro, que ela sabia aproveitar o que estava nas mãos dela, não perdia tempo olhando para trás. Segundo, ela optava pelo necessário. Terceiro, ela era humilde e obediente. E quarto, ela vivia no modo oração, que eu acho que é o ponto vital aqui para fechar. Verdade. Vivamos no modo oração o tempo todo. Deus quer ouvir a nossa voz o tempo todo. Ele sabe o que a gente está passando, Ele sabe o que está nos nossos pensamentos, mas quando a gente fala, a gente é curado. Somos uma família, unidade de Deus, com o propósito de lançar a semente da palavra de ensinamento do reino do céu. O Espírito Santo de Deus nos concede a oportunidade de conhecer o verdadeiro amor. Se neste momento você chegou até aqui conosco e ouviu a história da rainha Esther, entenda que sua oportunidade chegou de receber o entendimento de que em meio ao impossível, Deus honra de forma extraordinária aquele que se inclina às suas instruções. Vem com esta família participar de milagres e maravilhas através deste amor que conhecemos, e sem dúvida você também viverá e contará e ainda cantará com alegria o seu dia a dia. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e curta esta obra que é realizada por nós e por vocês.